Lançado em 2012, o Chevrolet Trailblazer é um remanescente de um estilo de construção de SUVs que já tem cerca de meio século de mercado. Ele é uma testemunha ocular da evolução do segmento SUV. Desde sua chegada, ele viu os modelos compactos ganhando projeção, se tornando maioria, desbancando sedãs, hatches, viu outros SUVs morrerem e ele continua aqui, impávido, né? Esse grandalhão aqui de mais de 400 mil reais é caríssimo, vende pouquinho. Esse ano de janeiro a julho foram menos de 1.200 unidades, mas é um carro que segue perene em linha. E ele, apesar de grandalhão e parecer um pouco desengonçado, tem seus bons atributos. E eu vou começar listando aqui na frente, de uma vez aqui, sob o capô. Esse capô aqui, legítimo de um paquiderme da velha guarda, pesa pra caramba. Um carro desse preço tinha que ter uma mola a gás aqui para ajudar na abertura, pois é pesado. E você tem que esticar bem o braço, segurar a vareta, às vezes de um não dá para resolver não. Bom, mas aqui ó, estou falando, esse carro aqui é um dos poucos SUVs ainda vendidos com motor turbo diesel. Essa unidade, a Duramax 2.8, é um motor que tem evoluído ao longo dos anos. Pra você ter uma ideia, há 20 anos atrás ele entregava menos de 140 cavalos, passou por muita modificação e nessa última atualização chegou aos 207 cavalos e 52 kgfm de torque, ou seja, é uma unidade que entrega muita força em baixa rotação. E isso aí credencia o Trailblazer, né, para encarar ali qualquer tipo de terreno, para poder tracionar ali em situações de baixa aderência, tem muita força para subir qualquer pirambeira e também você tem um auxílio de transmissão 4x4 com reduzida que ajuda ali, cara, você a passar por cima de qualquer coisa. Mas faltou um bloqueio de diferencial, mas talvez não seja a ideia da GM também botar um carro ali para fazer um off-road tão extremo. Bom, aqui na frente, já que nós estamos, no ano passado, junto com a atualização do motor, Trailblazer também ganhou ali um facelift, seguindo ali o mesmo padrão da picape S10. Então você dá uma olhada ali, você tem ali, atende a atual linha de estilo da marca, né? Você tem um elemento em destaque aqui em cromado, farolzinho bem elevado, afilado e a sequência do conjunto óptico aqui no nicho, né? Fazendo ele em 2 níveis. O visual ficou legal, o Trailblazer sempre foi um carro bonito, né? Mas nessa segunda plástica aí, em 13 anos de mercado, em vez de muitos carros que vão ficando feios e desengonçados a partir das atualizações parecendo remendo, no caso do Trailblazer ele ficou bem legal, ficou mais bonito. É o visual mais legal desde que esse carro foi lançado em 2012. Mas o Trailblazer também tem outro ponto ali que talvez cative um cara a gastar 411 mil reais, que está ali atrás. Pois é, vamos dar um pulinho ali no porta-malas, pois esse carro, além de ter um bagageiro grandão, ele também conta com um recurso bastante interessante, que são 7 lugares. Você tem 2 banquinhos extras aqui que roubam bastante espaço aqui do seu porta-malas, e é um porta-malas raso, porque você tem aqui diferencial, você tem tudo aqui embaixo, apesar do step estar aqui de baixo, mas você tem toda essa parafernália aqui no sistema de tração. E ainda você tem aqui um pequeno bagageiro aqui, onde você tem aqui o sistema de liberação do step. Pois é, você libera o step para cá. E você tem um organizador aqui também para você guardar pequenos volumes, pequenas ferramentas. Vou abrir aqui para você ver aqui. Puxar o banquinho é fácil. As medidas do porta-malas estão aí na tela para você ver dele, com os 2 bancos recolhidos e também as medidas com os bancos disponíveis para uso. Sobra esse espacinho aqui, que parece pouco, cara, mas dá para você levar muita coisa aqui, viu? Dá para você passear com a turma aí, não dá para você fazer uma viagem longa. Aí você vai precisar de uma carretinha ou colocar um rack de teto e um bagageiro em cima, mas eu não recomendo o bagageiro aqui em cima não, porque esse carro já é alto pra caramba. E um bagageiro só vai complicar seus acessos.
E se você bater numa entrada de garagem, vai ser enorme aí no teto. Então, vamos lá para dentro? Eu vou mostrar para vocês aí como é que é embarcar aqui na classe econômica. Vem comigo. Testar 7 lugares, no meu caso, é sempre um problema. Quem acompanha os conteúdos nossos aqui no Alto Papo já viu o sufoco que eu passei em modelos como C3 Aircross e similares. Bom, você tem duas chaves aqui de acionamento. Você tem essa chave aqui inferior, que inclusive te permite deitar um pouco o banco. Se você não estiver usando os 7 lugares, você pode dar uma reclinada aqui, aumentar o conforto de quem viaja atrás, pois para não ficar muito apertado. E aqui mesmo você puxa por aqui, ou você puxa por aqui por cima. Isso aqui é para o cara que vai sair depois. Liberou o espaço, você embarca. Nunca é fácil. Cara, para uma pessoa alta, não dá não, viu, cara? Eu sou baixinho, hein? Mas mesmo assim, o espaço aqui é bem limitado. O ideal aqui, né? Você leva 2 adultos. Você precisando aí numa emergência, numa necessidade de transportar, você leva. Mas o ideal aqui são 2 crianças. E olha, dá uma sacada. Eu vou mostrar aqui, velho. Vou baixar aqui. Os meus 1,69 m de altura, tô batendo raspando a minha careca aqui agora. Imagina um cara grandão aqui, ó, o Dudu e o Boltz, que tem mais de 1,80 m, bicho, não vão aqui de jeito nenhum, nem por reza. Bom, mas eu não gosto de ficar aqui não, viu? Esse chiqueirinho aqui não é comigo não. Vamos pular ali pro posto de comando, vamos andar nesse carro para ver como é que é. Você vê que ele é tudo pesado, tá? É bem robusto, mas meio estabanado. E para sair é outra beleza. Ainda bem que esse carro vem com estribo. Tem carro que tem estribo, que eles colocam o estribo ali para enfeitar e só piora, só suja a barra da calça. Nesse caso aqui o estribo é fundamental. Bom, vamos lá pro volante. Quem dirigiu esse carro lá em 2012 não vai sentir muita diferença não, né? Apesar da atualização do painel, que passou a contar com quadro de instrumentos digital, assim como o multimídia reposicionado aqui, né, numa moldura meio que flutuante, que dá uma modernizada, mas te ajuda também na sua visualização, pois você está no mesmo ângulo aqui de visão do quadro de instrumentos, também do multimídia, né? Você consegue se orientar aqui pela visão periférica, então você não precisa baixar tanto para poder ver a sua leitura do GPS, por exemplo, ou ajustar alguma função do seu multimídia. Esse carro conta com um pacote bem farto de conteúdos, né? Você tem aqui, né, climatização digital, você tem carregamento por indução, você tem assistente de condução, como monitor de ponto cego, monitor de permanência em faixa, alerta de colisão, frenagem emergencial, assim como monitor ali de tráfego cruzado em ré. Tudo isso aqui, bicho, ajuda muito, torna, né, a condução mais segura. Afinal de contas, é um carro de 2 toneladas, né? Todas as respostas são um pouquinho mais lentas devido a essa massa em deslocamento. Então, se você precisar frear em cima, às vezes não tem espaço. Mas é um carro que conta com freio a disco nas 4 rodas, que dá ele aí também, se precisar aí chamar no breque, ele vai. Mas não podemos nunca negligenciar as leis da física. Mas um outro ponto positivo desse carro, velho, tá no espaço interno. Você tem um espaço aqui, cara, que você viaja tranquilão. Você viu ali atrás, né? O chiqueirinho do 6º e 7º lugar ali aperta mesmo, mas 2 crianças vão numa boa. Você tem repetidor do ar-condicionado ali para meninada, eles não cozinhar lá atrás. E quem viaja no banco do meio pode reclinar também, que é bastante confortável numa viagem de longa duração. E o porta-malas, só com 5 lugares, leva tralha pra caramba. E é um carro aqui, cara, que a bordo você tem uma posição de dirigir muito boa, né? Esse carro, apesar de ser, né, um expoente ali da velha guarda dos utilitários esportivos, derivados de picape, ele, quando chegou no mercado, ele passou por um ajuste de arquitetura, então você tem uma posição
boa de guiar. Você não tem aquela posição que você ficava com a perna muito esticada, igual era nos antigos SUVs dos anos 80 e 90. Né? Então você tem aqui uma posição bem interessante. E você enxerga tudo com muita tranquilidade, você tem uma ótima visão, um campo de visão muito grande, muito amplo. E você conta também com o auxílio de câmera de ré ali para ajudar, pois uma manobrinha ali mais precisa, né? Um espacinho mais curto. E você tem lá atrás ali o seu para-brisas é muito elevado. Então, cara, você tem que ter a câmera mesmo, por uma questão de segurança, principalmente se estiver manobrando em algum lugar que é muito transeunte, tem criança. Isso aí é fundamental, você ter esses recursos, né? Não é mais um item apenas para falar, nossa, o cara não sabe manobrar. Não, para você ter uma noção de tudo que está à sua volta. Então, dito isso, é um carro que ainda esqueci de mencionar, tem ajuste elétrico dos bancos, né? Você consegue achar sua posição ali com bastante facilidade, fica confortável, muito tranquilo. Né? Mas tem um carro também, tem alguns apetrechos da velha guarda, né? Freio de estacionamento não é eletrônico, Apple freio de mão. Há um pouco tempo atrás eu falei, pô, faltou freio de estacionamento eletrônico, mas num carro desse aqui, cara, ele é até útil. Vou te explicar, porque é carro muito pesado. Uma vez eu dirigi um SUV também de 7 lugares, pesadão, com freio de estacionamento eletrônico, e eu tinha algum problema na parte elétrica, a bateria foi pro saco. E na hora ali de poder, fizemos todo o trabalho aqui para soltar a transmissão, botar no neutro. Você tem aquela chavinha, tem aquele segredinho, se você não conhece, a gente depois mostra aqui no Alto Papo para você como é que faz isso em carro automático. E soltamos a transmissão, mas na hora de soltar o freio de estacionamento, quem disse que o danado soltava a pinça? Nada, porque a bateria tinha riado, ficou pinçado, pressionado e não tirava de jeito nenhum. E foi um custo danado, tanto é que 2 reboques foram para buscar o carro e um que conseguiu entrar na garagem, fez uma chupeta, porque a bateria estava com problema, ela estava com defeito, ela energizou um pouquinho, soltou o freio de mão. Então se tivesse um freio de estacionamento aqui para alavanca, o processo teria ficado mais simples para guinchar o carro. Bom, mas vamos voltar aqui ao que melhorou aqui no Trailblazer, né? O seu motor 2.8 Duramax, agora com 207 cavalos, 52 kgfm de torque. Carro que entrega força muito rápido. Se você pisou, ele responde, e é um carro pesado. Né? É um motor diesel, tem aquele... não é tão ágil para responder, para acelerar como um motor a gasolina do ciclo Otto, mas ele é um motor aqui que reage muito rápido, então você tem fôlego o tempo todo. Isso significa, numa ultrapassagem, que você sempre tem ali, cara, torque sobrando, muito torque para poder fazer a sua conversão tranquila. E como a gente tem também a transmissão, a nova caixa de 8 marchas, esse carro ficou bem mais eficiente. Os números de consumo do Inmetro estão aí na tela para você ver, mas eu posso te dar um spoiler. Eu rodei com esse carro aqui mais de 1000 km, peguei muita rodovia, e numa rodovia ali tranquila, na velocidade cruzeiro, você respeitando o limite da via, sem exceder, o pezinho relando o acelerador, cara, o consumo foi de 16,8 km por litro. Pois é, que marcou aqui no computador de bordo. E deu pra gente ver que não era lero-lero mesmo, porque eu só fui abastecer na volta. Metade do caminho de boaça na volta que eu fui abastecer. Foram mais de 1000 km, 1580 para ser mais preciso. Então isso tudo torna esse carro bastante eficiente. Nessas melhorias, é um carro que tem muita força, é um carro que tem uma estrutura muito robusta, é um carro que deriva de picape, chassi sob carroceria, então ele aguenta o tranco no off-road. Se te baixou a aderência, basta selecionar aqui o 4x4, você tem das duas posições, 4x4 alto, que permite você rodar numa velocidade um pouco mais elevada, e o 4x4 reduzido, que é aí para você atravessar a pirambeira, né? O barrancão mesmo, devagarzinho, você multiplica o torque, a relação multiplica o torque, então o carro vira um tratorzão mesmo e passa por cima de tudo. Mas são R$411 mil. E aí eu te pergunto, cabe no seu bolso? Vale a pena apostar nessa configuração de SUV em pleno 2025? A própria GM tem várias outras opções ali no portfólio. Você tem o Tracker, mais urbano, mais amigável na cidade, pois esse carro aqui é grandão, largão, pesadão aqui.
né, precisa andar com um jeitinho ali, tem que ter um rebolado, porque senão você vai sair lambendo a lateral de todo mundo. E aí, vale a pena, né? Você apostaria num tracker? Não, você quer algo mais qualificado, como um Equinox, ou você busca ali um SUV eletrificado, né, extremamente sofisticado, como o Equinox EV ou o Blazer EV, quiçá o futuro Captiva EV. Pois é, dê sua opinião aí, é extremamente importante. Se você curtiu esse vídeo, dá seu like, dá seu joinha. Se você não curtiu, dá o joinha para baixo. Sua participação é extremamente importante. É isso aí, valeu!